Olá, eu sou o Marlon e nessa série de vídeos que você está assistindo, chegamos ao ponto de amostragem, né? Esse ponto que você está vendo na tela, o 12.2.4, que trata sobre a amostragem nos trabalhos de auditoria. A amostragem seria o processo ou a ação de selecionar membros dentro de uma população. Como é que a gente pode entender isso, né? De uma forma um pouco mais simples. Eu vou dar o exemplo até do auditor interno, tá? De um trabalho de auditoria interna. Muitas vezes o auditor interno ele vai se deparar com situações em que o seu trabalho vai encontrar limitações. Seja limitações por falta de mão de obra, por falta de recursos. Então, o auditor interno não vai conseguir desempenhar seus testes, aplicar, digamos. O auditor interno não vai conseguir aplicar seus testes, seus procedimentos, suas técnicas de auditoria de uma forma comum. Tá? Digamos, não comum, mas a atingir o todo, atingir 100% do que ele quer analisar. Então, como ele tem essa limitação, tá? Ele não vai conseguir atingir o todo, ele vai recorrer à amostragem, ou seja, selecionar com base em técnicas, ele vai selecionar uma pequena parte dentro do todo que vai servir para ele analisar o todo. De uma forma bem prática, o auditor interno, por exemplo, ele pode encontrar milhares de transações contábeis dentro de um determinado mês que ele escolheu para auditar, tá? Para aplicar suas técnicas e procedimentos. Só que o auditor ele não conseguirá sozinho analisar ou aplicar as técnicas a todas as transações contábeis que ele tem naquele X período. Então demandaria muito tempo, demandaria de repente custo e para o auditor interno que não valeria a pena, ou seja, só atrapalharia o auditor interno em todo o seu trabalho de auditoria. Então o que ele faz? Ele vai recorrer a técnicas de amostragem, a técnicas que vão lhe propiciar ou vão lhe ajudar a escolher um grupo de transações dentro daquele todo, que aquele grupo vai ser suficiente para ele aplicar suas técnicas, os seus procedimentos. Tá? E daquele grupo em que ele aplicou as técnicas, ele vai conseguir extrair as suas evidências para tomar a sua decisão, né? Para ser base para a sua opinião de auditoria. Então, vamos até ler aqui, ver o que dizem os itens que a gente tem dentro de amostragem na norma. Principalmente esse item aqui, o primeiro item, que é o 12.2.4.1, que diz o seguinte: ao determinar a extensão de um teste de auditoria ou um método de seleção de itens a serem testados, podem ser empregadas técnicas de amostragem. Então, nesse item da norma, está dizendo que o auditor interno tem a liberdade de, ao realizar seus testes de auditoria, utilizar a amostragem, que é essa ação de escolher um pequeno grupo de membros dentro de um todo, dentro de uma população. Tá? E o item 2 diz o seguinte: ao usar o método de amostragem, seja ela estatística ou não, deve ser projetada e selecionada uma amostra que possa proporcionar evidência de auditoria suficiente e apropriada. Você precisa entender o seguinte, que a amostragem ela não pode ser utilizada de forma desordenada, de forma arbitrária. Ou seja, o auditor não pode simplesmente fazer um sorteio. Eu vou escolher esse grupo de transações aqui, dessa linha X até a linha Y e vou utilizar esse grupo. Não, existem técnicas de amostragem que o auditor precisa utilizar quando for aplicar amostragem no seu trabalho. Não simplesmente escolher aleatoriamente, porque a amostra que ele for selecionar, ela precisa proporcionar evidência para ele. Ela precisa ser apropriada para que o auditor consiga, daquele pequeno grupo, do todo,
obter evidências apropriadas para formar sua opinião. Então, não basta apenas, como eu já citei, de forma arbitrária, escolher uma população dentro do todo sem critério nenhum. Então existem critérios, existem formas de se utilizar a amostragem, que eu sugiro que você possa pesquisar também um pouco mais a fundo. Existem alguns sites por aí onde você pode analisar, estudar um pouco sobre a amostragem estatística, amostragem não estatística, e entender um pouco mais. Aqui a gente só vai se focar nesses 2 pontos, que é o que a norma está dizendo para o trabalho da auditoria interna. Então eu espero que tenha pelo menos ficado um pouquinho mais claro essa questão de amostragem no que tange à auditoria interna. Que você, na verdade, possa continuar acompanhando esses vídeos para aprender um pouco mais e a gente se aprofundar um pouco mais também nas questões da auditoria interna. Muito obrigado e até o próximo vídeo.